Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa sexta aula dos estudos continuados em matemática. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutoranda e mestre em ensino de ciências e educação matemática. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Aline Rosseto, eu também sou mestre e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Hoje, então, como a professora Daiane falou, nós teremos a nossa sexta aula dos estudos continuados e o assunto é juro composto. E antes, então, de vermos os objetivos da aula de hoje, eu gostaria de trazer para vocês o e-mail da Camila Fogaça, que estará mediando, então, essa nossa aula. E então, o e-mail dela é camila.fogaca@croton.com.br. Então, esse é o nosso canal de comunicação. Caso você tenha aí alguma dúvida, algum questionamento, você mande para a gente que estaremos aí respondendo para você, ok? Então, nosso assunto de hoje é juro composto. Na aula anterior, você já viu a respeito do juro simples. E aí, no decorrer da nossa aula de hoje, nós vamos ver qual que é a diferença entre esses juros. Será que, por exemplo, se você faz um empréstimo com seu pai ou com alguém da sua família, será que você está utilizando o juro simples ou o juro composto? E se você for a uma instituição financeira, que tipo de juro você estará utilizando? É importante que você saiba qual é esse juro, que você saiba diferenciar essas situações. Então, para iniciarmos a nossa aula, vamos ver os objetivos da aula de hoje? Apresentar conceitos de juro composto. Então, nós vamos ver o que é esse juro composto, onde nós podemos utilizá-lo. Aplicar conceitos de juro composto em situações do dia a dia. Então, onde que esse conceito ele está presente, onde que eu tenho juro simples, onde eu tenho juro composto, como que eu consigo aí, se eu consigo fazer uma diferenciação entre eles e resolver problemas envolvendo juro composto. Então, nós vamos ver aí o que é esse juro composto, o que é essa taxa quando eu estou tratando de juro composto, quando eu tenho um período, quando eu tenho um montante. Então, são situações que nós podemos observar esse juro composto. Situações do seu dia a dia, do seu cotidiano, que esse juro ele está empregado. Então, para iniciarmos a nossa aula, eu vou apresentar então para você uma situação problema em que nós temos ali juro simples e juro composto. E ao final da nossa aula, nós vamos analisar qual é a melhor situação que deve ser realizada. Será que nesse exemplo, nessa situação que eu vou te apresentar, será que é mais rentável utilizarmos juro simples ou juro composto? Vamos ver qual é esse problema? Carla ganhou R$500 no seu aniversário e resolveu investi-lo. Para realizar esse investimento, pesquisou quais instituições financeiras eram mais rentáveis e conseguiu as seguintes opções. Então, ela pesquisou no banco A e no banco B. No banco A, ela encontrou uma taxa de 1,2% ao mês no regime de capitalização simples, no período de 1 ano. Então, o banco A, ele está tratando com capitalização simples, então está tratando com juro simples. Já o banco B, a taxa também é de 1,2% ao mês, só que o tipo de capitalização, o tipo de juro é uma capitalização composta, também no período de 1 ano. Então, o que você pode observar aqui? Que nós temos aqui 2 bancos, as taxas e o período são os mesmos. O que está mudando de um banco para o outro é o tipo de capitalização, o tipo de juros que nós estamos trabalhando. E aí, eu te pergunto, qual banco a Carla deveria investir? Você já sabe em qual banco? Será que é juro simples, juro composto? Essa é uma situação que nós podemos nos deparar no nosso dia a dia. Apesar de que é muito mais comum em instituições financeiras, por exemplo, utilizarem juros compostos e não o juro simples. Você já deve ter se deparado em reportagens, notícias no seu dia a dia que tratam de juros compostos. Nós trouxemos então 2 notícias para que você se familiarize, para que você conheça e aí já começarmos a ver o que é esse juro composto. Veja no quadro comigo.
Então, uma primeira notícia é entender juros compostos é essencial para gerir dúvidas. Então, uma reportagem do G1 e a outra reportagem que diz a respeito que uma porcentagem dos brasileiros não conhece o conceito de juros compostos. Então, aqui na Câmara de Documentos, eu tenho a nossa primeira reportagem que diz respeito que entender juros compostos é essencial para gerir dívidas e contas. Então, é um assunto importante. Se você está pensando aí em fazer um gerenciamento do seu dinheiro, do seu capital, das suas dívidas, conhecer o juro composto, ele é importante, até porque quando pensamos aí nas instituições financeiras, esse é o tipo de juros que é mais empregado. Ali no quadro nós temos então a outra notícia que diz o seguinte, que 99,4% dos brasileiros não conhecem o conceito de juros compostos e isso é preocupante. Então aqui na Câmara de Documentos, nós trouxemos então para você essa reportagem, que diz o seguinte, que as pessoas elas não têm muita compreensão do que é essa taxa de juros. Quando nós pensamos aí em cartão de crédito, em saldo bancário, em limites, isso é muito influenciado por esse juro composto. Então, são situações que é importante que você conheça, que você saiba como lidar com esses assuntos. Mas o que será que é juro composto? Professora Daiane, como que a gente pode entender esse tipo de juro? Bom, o juro composto, ele tem uma característica. Vamos relembrar, né, antes da gente falar dessa característica, vamos relembrar o que você viu sobre juro simples. Quando a gente ia calcular o juro simples, a gente não calculava esse juro sempre sobre o capital inicial. Então, eu tinha lá um determinado valor e o juro, ao decorrer dos meses, era sempre calculado em relação ao capital inicial. Aqui, para juro composto, isso não acontece. O capital que eu vou calcular os juros é sempre o do montante do mês anterior. Então, eu calculei primeiro, eu tenho um certo capital, eu fiz e vou calcular os juros em cima desse capital. Calculamos e temos um montante ao final de um mês. E para o próximo mês, o juro calculado, ele não vai ser mais sobre o capital inicial, e sim sobre o montante do primeiro mês. Então, essa é a grande diferença entre o juro simples e o juro composto, né? E sobre qual capital que eu calculo meus juros. No juro composto, a gente calcula sobre o capital do montante do mês anterior. Então, vamos ao quadro para a gente ver a definição. Como eu falei, o juro de cada período, ele é calculado sobre o montante do período anterior. E como a professora Aline já salientou, esse tipo de juro é mais utilizado nas instituições financeiras. Então, quando a gente trabalha com empréstimos ou financiamentos, né, a gente utiliza esse tipo de juros, que é o juro composto. Então, empréstimos, financiamentos ou também aplicações, a gente utiliza o juro composto. Mas vamos entender como é que funciona isso de calcular o juro sobre o montante do mês anterior. Para isso, a gente tem uma situação. Acompanhe. Se a taxa fosse de 5% e o capital de R$2.000, qual seria o montante no final do terceiro mês? Então, vamos fazer uma tabela com isso. Então, a gente tem aqui o período do primeiro mês e a gente tem quanto que é a nossa dívida. A nossa dívida é de R$2.000. Nós vimos no problema que o juro é de 5% ao mês. Então, primeiro, para a gente calcular o juro sobre essa dívida, nós temos que descobrir quanto é 5% de 2.000. Então, a gente tem que descobrir quanto é 5% de 2.000. Mas você já viu que 5% é o mesmo que 5 sobre 100, que é o mesmo que 0,05. Nós temos que calcular isso de 2.000. Então, basta que a gente faça 0,05 vezes 2.000, que a professora Aline vai fazer com a gente na calculadora, na Câmara de Documentos. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a nossa calculadora e nós vamos calcular esse 5% de 2.000. Você já viu que 5% corresponde a 0,05. Como a professora Daiane disse, então, de 2.000, nós vamos multiplicar por 2.000. Feito isso, eu teclo igual
E aí nós temos, então, 5% de 2.000, que corresponde a R$100. Então, o juro do primeiro mês é R$100. Então, como a professora Aline fez no quadro, vamos, então, colocar aqui na nossa tabela. O juro no primeiro mês será de R$100. Mas o que é o montante? O montante é o valor aqui, no caso da nossa dívida, né, de 2.000, mais o juro desse mês. Então, o montante final nosso é de 2.100. O que eu fiz? Eu somei o valor da dívida mais o juro correspondente no primeiro mês. Beleza. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular qual é o montante, ao final do segundo mês. Aqui, quem que é a nossa dívida no início do mês? Não é mais o 2.000. A nossa dívida é o 2.100, que é o valor que você teve ao final do primeiro mês. Então, a dívida no início do mês é de R$2.100. Agora a gente vai calcular 5%, não mais de 2.000, mas sim 5% de 2.100, ou seja, fazer 0,05 vezes 2.100, que a professora Aline vai fazer na calculadora. Bom, então 5% é 0,05 vezes os 2.100, que é a dívida do segundo mês. Então, o juro desse segundo mês é de R$105. E agora você pode ver ali com a professora Daiane no quadro qual é o montante desse segundo mês. Então, no segundo mês, a gente tem um juro de 105. E lembrando, como que a gente calcula o montante? O montante é o capital inicial, aqui no nosso caso é a nossa dívida no início do mês, mais o juro do mês. Então, nós vamos somar 2.100 mais 105. Nós vamos obter 2.205. E no terceiro mês, quem que é a nossa dívida inicial? A dívida inicial é o nosso montante ao final do segundo mês. Então, aqui, nós vamos calcular o juro agora, não mais sobre 2.000 ou 2.100, e sim sobre 2.205. Então, nós vamos calcular 5% de 2.205 com a professora Aline na calculadora. Então, 5% é 0,05 vezes os 2.205, que é a dívida do terceiro mês. Isso é igual a 110,25. Então, esse é o juro que a professora Daiane vai calcular no terceiro mês. Então, o montante, ao final do terceiro mês, nós vamos somar quem? A dívida inicial, né, do terceiro mês, mais o nosso juro que a gente acabou de calcular com a professora Aline. Então, nós vamos ter um montante ao final do terceiro mês de 2.315,25. Veja, qual que é a grande diferença para o juro simples e para o juro composto? Eu volto a ressaltar. É justamente sobre quem que a gente calcula o juro, né? A gente sempre vai calcular o juro sobre o montante do mês anterior. E é por isso que muitas vezes o juro composto ele é chamado de juro sobre juro. Por quê? Quando a gente calcula o juro, né, sobre o montante do mês anterior, a gente já está incluindo o juro do mês anterior. Então, essa é uma característica, né, do juro composto. E o que nós vimos aqui? Nós completamos a tabela, né, vimos a característica de juro composto, que é essa ideia que eu vou calcular o juro sempre sobre o montante do mês anterior. E nós falamos de taxa também, né? Nós vimos que calculamos o juro a uma taxa de 5%. Então, para a gente dar continuidade da nossa aula, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Acompanhe no quadro. Primeiro conceito, o que é essa taxa de juro? A taxa de juro é um índice utilizado para a gente registrar a rentabilidade de um capital. Então, sempre que a gente quiser registrar a rentabilidade, seja ela, né, pelo lado positivo, como assim positivo? Se a gente vai investir, isso vai ser bom porque a gente vai ter um dinheiro pra gente. Mas e se a gente pegar um empréstimo? Aí, no caso, já é ruim porque a gente vai ter que pagar esse dinheiro, né? Então, essa taxa de juros, ela tá relacionada a essa ideia de quanto que eu vou ter que, né, sobre uma taxa, quanto que isso vai render, né? Seja pra gente pagar ou seja pra gente ter pra gente. O juro é uma relação entre dinheiro e tempo, né? Então, o juro a gente pode considerar essa relação entre o dinheiro e o tempo. Então, com isso que a gente viu até o momento, a professora Aline tem a seguinte atividade para você. Bom, então, aqui, com tudo isso que a professora Daiane falou, nós temos o seguinte.
O Carlos, ele foi ao banco para realizar o empréstimo. O gerente informou que a taxa cobrada ao ano é de 18%. Então, a taxa anual é de 18%. Esse é o 18% ao ano. Qual a taxa mensal paga por Carlos? Professora, você ali não está falando se é juro simples ou juro composto. Como a professora Daiane já falou, as instituições financeiras, o comum é sempre cobrar juro composto. Então, como nós estamos falando de banco, que o Carlos foi fazer, realizar essa situação, então nós estamos trabalhando com juro composto. Eu tenho uma taxa de 18% ao ano. Eu quero saber a taxa mensal. Quanto ao mês que vai ser, qual vai ser a taxa de mês a mês? Então, nós deixamos essa atividade para você pensar, analisar, mandar as contribuições que em seguida nós retornamos.
Voltamos então, resolvendo a nossa atividade. É importante você se atentar que, quando nós estamos falando de juro composto, ele é diferente do juro simples, como a professora Daiane já comentou. O juro composto, como ela também falou, é aquele juro sobre juro. E quando nós estamos trabalhando com a taxa ou com o período, você precisa se atentar ao seguinte: quando eu tenho juro composto, eu não tenho taxa proporcional, eu tenho taxa equivalente. Então, eu preciso determinar qual é a taxa equivalente mensal. Por exemplo, se eu tenho uma taxa ao ano, qual é a taxa equivalente mensal? No juro simples, se essa taxa dada fosse de juro simples de 18% ao ano, para você saber a taxa mensal, você apenas ia dividir por 12, porque um ano tem 12 meses. E no juro simples, nós chamamos de taxa proporcional. Então, tem ali uma proporcionalidade entre os períodos e nós podemos apenas dividir por 12 e você acha a taxa mensal, por exemplo, de 1,5. Mas no juro composto é diferente. Por nós termos essa situação que o montante do mês seguinte é sempre calculado sobre o montante do mês anterior, nós precisamos determinar uma taxa equivalente em juro composto. E é isso que nós vamos ver agora. Então, eu vou apresentar com mais detalhe para você essa taxa equivalente em juro composto e depois nós retornamos, então, resolvendo essa atividade. Vejamos no quadro. Mas o que são essas taxas equivalentes? Eu falei que não são taxas proporcionais. Então, essas taxas equivalentes são taxas que, quando aplicadas ao mesmo capital, no mesmo intervalo de tempo, produzem montantes iguais. Como que eu consigo determinar a taxa equivalente? Por meio desta fórmula. Então, essa fórmula ela vai me dar qual é a taxa equivalente mensal, anual, trimestral, bimestral, semestral, sempre comparado a um outro período. O que é esse IEQ? Então, IEQ é a taxa equivalente. O que é o I? O I vai ser a taxa apresentada, que no caso é a taxa dada no enunciado ou numa questão. Então, a taxa que foi dada ou que foi apresentada é o nosso I. O que é o P? O P, ele vai ser o período a ser encontrado. Por exemplo, se você tem uma taxa anual e quer uma taxa mensal, nós vamos então ter que analisar. Então, eu tenho um período ao ano. Então, vamos considerar aí um ano com 360 dias no período comercial. O que eu quero? Eu quero uma taxa mensal, eu quero uma taxa ao mês. Só que um mês, ele tem 30 dias. Então, o período a ser encontrado, a taxa que eu quero é ao mês. Então, eu vou utilizar, por exemplo, 30. E o A? O A é o período da taxa apresentada, que poderia ser ao ano. Então, o período é de um ano ou o período é de 360 dias, dependendo do tipo ou de qual é o período que eu tenho. Então, se eu tenho a taxa ao ano e eu quero uma taxa ao mês, eu preciso saber relacionar esses períodos. Eu posso utilizar tanto a taxa que eu tenho quanto a taxa que eu quero, ou se eu uso aqui em dias, eu preciso utilizar o que eu quero também em dias. Então, eu preciso fazer essa análise, essa interpretação da situação que eu tenho para que eu consiga determinar a taxa equivalente. Então, nós apresentamos a atividade e aí eu vim trazendo o que é essa taxa equivalente. Agora, então, nós vamos determinar qual é a taxa equivalente utilizada pelo Carlos. Vamos ver no quadro? Então, retomando o exemplo de Carlos, nós vamos encontrar a taxa equivalente mensal a 18% ao ano. Como? Primeiro, então, eu vou escrever a fórmula que eu apresentei há pouco para você. Então, IEQ, que é de taxa equivalente, é igual a 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. Antes de darmos continuidade, vamos ver o que é o I, o que é o P e o que é o A. Primeiro, o I, ele é a taxa que foi dada. A taxa dada foi uma taxa de 18% ao ano. Então, o I vai ser o quê?
18 por 100. 18% é igual a 0,18. Então, o I nós vamos substituir por 0,18. O P. O P é o período a ser encontrado. Eu quero uma taxa mensal. Então, o período que eu quero é ao mês. Eu quero a taxa de um mês. Então, o P ele vai ser igual a 1. E o A? O A é o período que foi apresentado nessa taxa. A taxa dada foi ao ano. E um ano tem quantos meses? 12. Então, o meu A vai ser igual a 12. Você pode observar que eu usei tanto o P quanto o A na mesma unidade de medida, na mesma unidade de tempo. Qual é a unidade de tempo? Meses. 1 mês e 12 meses. Eu poderia utilizar em dias? Poderia. Eu poderia substituir o P por 30. Por que 30? Porque um mês tem 30 dias. E eu poderia substituir o 12 por 360. Por quê? 12 meses, que é igual a um ano, tem 360 dias. Eu tenho essas duas maneiras de realizar. Então, nós vamos fazer aqui, substituindo o P por 1 e o A por 12. Então, a taxa equivalente, que é isso que nós queremos encontrar, vai ser igual a 1 mais o I, nós acabamos de ver que é igual a 0,18. Elevado a P sobre A, elevado a 1 sobre 12 menos o 1. Então, agora nós precisamos resolver essas operações que nós temos. A primeira coisa que nós vamos fazer é somar o que está dentro do parênteses. Então, a taxa equivalente, ela é igual a 1 mais 0,18 é igual a 1,18. Esse é o resultado, então, dessa soma. Elevado a 1 sobre 12 menos 1. Você pode observar que eu só fiz a substituição, troquei nesses parênteses que eu tinha. O restante eu copiei da mesma forma. Agora, o segundo passo é fazer essa potência, que é de quanto? 1,18 elevado a 1 sobre 12. E a professora Daiane vai fazer para a gente ali na Câmara de Documentos. Então, para a gente fazer essa potência de 1 sobre 12, né, nós vamos usar essa função aqui da nossa calculadora, que é esse acento circunflexo. Esse acento circunflexo, ele nos permite elevar um número a qualquer potência que a gente queira. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer 1,18 elevado a 12. Então, vamos lá. 1,18, eu faço a função que ele vai elevar. Abre parênteses. Por que abre parênteses? Porque senão a calculadora ela vai levar em consideração apenas o 1 e não 1 sobre 12. Então, sempre que você tiver uma fração no expoente, abre parênteses, 1 dividido por 12. Fechou parênteses. Nós vamos ter, então, 1,01388. Aqui, você também tem que se atentar à aproximação. Nós vamos optar por usar 5 casas decimais depois da vírgula. Mas você pode escolher quantas casas você quer trabalhar, mas o mais comum é de 4 a 5 casas decimais. Então, retomando ao quadro com a professora. Então, a operação que a professora Daiane fez, então, resultou em 1,01388. Como ela disse, utilizamos aí 5 casas decimais. Menos o 1. Então, fazendo agora essa operação, 1,01388 menos 1. Nós temos que a nossa taxa equivalente vai ser igual a 0,01388. Você pode deixar a taxa nessa forma, que é a sua forma decimal. Mas nós podemos escrever também a taxa na sua forma percentual. Como que eu faço isso?
nós vamos pegar a taxa na sua forma decimal e multiplicar por 100. E aí nós vamos ter a taxa percentual. Então, a taxa equivalente é igual a 1,388% ao mês. Esse, então, é o valor da nossa taxa equivalente. O que foi apresentado, então? Foi dada uma taxa de 18% ao ano. E nós queríamos saber qual é a taxa equivalente mensal. Qual que é a taxa equivalente mensal? 1,388% ao mês. Então, se você tem a taxa na forma decimal e você quer a taxa na forma percentual, você multiplica por 100. E já se você tem a taxa na forma percentual e você quer na forma decimal, você divide por 100. Essas são observações que é importante nos atentarmos, porque quando você estiver trabalhando numa fórmula, numa expressão, você precisa ter a taxa na forma decimal. Ok? Então, de acordo com tudo isso que vimos até o momento, vamos ver uma atividade? Seja a taxa mensal de juro de uma determinada aplicação financeira de 2% sob regime de juro composto, qual a taxa anual equivalente? Então, agora que você tem uma situação, é ao contrário. Nós tínhamos, na anterior, nós tínhamos uma taxa anual e queríamos a mensal. Agora, nós temos uma taxa mensal e queremos anual. Então, nós vamos deixar um tempo para você analisar essa situação, mandar as contribuições que nós retornamos com a correção.
Antes de nós realizarmos a nossa atividade, eu tenho um lembrete, né? Quando a gente está trabalhando com aplicações financeiras, nós vamos considerar, nós temos uma certa convenção. Nós consideramos que o ano ele possui 360 dias e o mês ele possui 30 dias. Então, a gente não considera essas oscilações, né, que a gente tem de mês para mês, alguns meses com 30, outros com 31, e não considera 365 ou 366 dias no ano, e sim 360. Então, sempre que você estiver trabalhando com juro composto ou até mesmo juro simples, nós vamos considerar um mês com 30 dias e um ano com 360 dias. Tendo isso em mente, vamos resolver a nossa atividade. Acompanhe. Então, olha, quais são as nossas informações? Nós temos que o juro, ele é de 2%, né? É uma taxa mensal de 2%, e nós queremos saber qual é a taxa anual. E foi deixado claro que nós estamos sobre um regime de juro composto. Então, vamos lá. Qual que é a nossa fórmula que a professora Aline já passou para a gente? EQ, que é a taxa equivalente, ela vai ser igual a 1 mais a taxa dada do nosso problema, elevado a P, que é o período que eu quero encontrar, sobre A, que é o período apresentado, menos 1. Antes da gente, né, fazer as substituições, quais são as informações que nós temos? Nós temos que a taxa dada no nosso problema é de 2% ao mês. Lembrando que o que é 2%? É 2 sobre 100, que é o mesmo que 0,02. Qual que é? A gente precisa ainda encontrar quem que é o período que nós buscamos, né? E o período dado no nosso problema. Qual que foi o período dado no nosso problema? No período dado foi de um mês. Então, a gente pode colocar aqui um mês. A professora Aline ressaltou, né, que quando a gente tem a unidade de tempo aqui de mês, no período que eu quero encontrar, eu também tenho que colocar a unidade de tempo de mês. Nós não queremos a taxa equivalente anual. Se a gente quer a taxa equivalente anual, quantos meses tem um ano? Um ano tem 12 meses. Então, o período que eu quero encontrar é de 12 e o período que eu tenho é 1. Lembre-se disso. Se o meu período ele está em mês, se o período que eu quero encontrar é em mês, o período dado ele também deve estar em mês. Nós devemos respeitar qual é a unidade de tempo utilizada. Então, com essas informações, a gente já consegue substituir aqui na nossa fórmula. Então, a taxa equivalente vai ser 1 mais, qual que é a taxa dada? 0,02. Elevado a P sobre A. Quem que é o nosso P? 12. E o nosso A? 1. Menos 1. O que nós temos que resolver primeiro? A operação que encontra-se dentro do parênteses. Então, a gente tem que fazer 1 mais 0,02. Nós vamos obter 1,02. Elevado a 12 sobre 1 é o mesmo que 12, menos 1. Agora, a gente precisa fazer essa potência, né, de 1,02 elevado a 12. E a professora Aline vai nos auxiliar na calculadora. Bom, então aqui nós temos a calculadora. E vamos fazer aquela operação de potência que a professora Daiane falou. Então, vai ser 1,02 elevado. Então, ela já havia mostrado anteriormente para a gente que essa é a tecla, né? O acento circunflexo, que vai identificar qual é o tipo de operação, que nesse caso é a exponenciação, elevada a quanto? A 12. Então, 1,02 elevado a 12 é igual a 1,268241,795. Mas como a gente está utilizando a aproximação de 5 casas decimais, então, retomando aqui no quadro, nós vamos ter que 1,02 elevado a 12 é 1,26824. Menos 1. Então, fazendo essa subtração agora, nós vamos obter o resultado de 0,26824. Essa é a nossa taxa, né, unitária ou decimal. Em algumas situações, nós precisamos utilizar a taxa dessa forma. Quando a gente está substituindo em alguma fórmula, sempre nos é
pedido que a gente use a taxa na forma decimal. Mas como aqui no nosso caso nós não temos, né, nós não vamos utilizar mais nenhuma para aplicar em uma fórmula, nós podemos colocar essa taxa na sua forma percentual. Como que a gente encontra essa taxa na forma percentual? Basta que a gente multiplique por 100. Então, multiplicando 0,26824 por 100, nós vamos obter um resultado de 26,824%. Então, essa é a taxa, né, anual que a gente tem equivalente, né, à mensal, a taxa mensal que nos foi dada. Por que a gente precisa trabalhar com taxa equivalente? Como a professora Aline já salientou no início, quando a gente está trabalhando com juro composto, não vale aqui a ideia da proporcionalidade. Nós não temos essa ideia de proporcionalidade. Não basta que a gente divida, por exemplo, a gente tem a taxa anual e quer a taxa mensal. Não basta que a gente divida essa taxa por 12. Não, aqui a gente tem que calcular a taxa equivalente, utilizando essa fórmula. No decorrer da nossa aula, você vai entender ainda mais por que a gente tem que utilizar a taxa equivalente e não a proporcional, né? A característica do juro composto que nos faz levar o cálculo dessa taxa equivalente. Eu já falei que o juro composto, nós calculamos ele, né, sempre sobre o montante do mês anterior. E isso é um dos motivos que a gente utiliza a taxa equivalente e não a taxa proporcional. Então, vamos a um outro exemplo sobre juro composto, né, utilizando as ideias que a gente já falou até o momento. Suponha que você aplique R$1.000 na poupança que rende 0,5% de juro ao mês. Então, ele quer saber quanto que você terá em 5 meses. Vamos lá. A gente tem um capital de R$1.000, a gente já sabe que o valor, o juro, né, a taxa de juro é de 0,5% e é ao mês. E o período que nos foi pedido também é ao mês. Então, a gente não precisa utilizar a taxa equivalente. Por que a gente não precisa? Porque, olha, a taxa de juro, ela já foi nos dada ao mês e a gente já tem também o período que é em meses. Então, vamos calcular, né, quanto que será o dinheiro que nós vamos ter, né, quanto que você vai ter ao final desses 5 meses. O que a gente precisa lembrar para resolver esse problema? Que o montante, ele vai ser dado por capital mais o juro calculado. Só que a gente sabe que o juro, como que a gente calcula o valor do juro? O valor do juro é calculado sempre, né, o juro vezes o capital. Então, nós temos aqui que o capital, o montante vai ser o capital mais, e o juro é quem? É o capital vezes a nossa taxa. É assim que a gente calcula o juro. A gente fez isso lá na nossa primeira situação, né, que a gente tinha que mostrar a ideia de juro composto. A gente já calculou dessa forma, a gente multiplicava o capital vezes a taxa de juros. Aqui nós temos tanto C no primeiro membro quanto no segundo membro, então a gente pode colocar o C em evidência. Então nós vamos ter que o montante é C que multiplica 1 mais a taxa. Então sempre que eu quiser calcular o montante em um determinado mês, né, nós vamos utilizar essa fórmula. Aqui, para a gente fazer o cálculo, nós vamos ter que levar em consideração também que a gente tem juro composto. Então, lembre-se disso. O montante inicial nosso é de quanto? O nosso montante inicial é de R$1.000. Então, a gente tem esse dinheiro, aplicou esses R$1.000, quanto que será o montante ao final do nosso primeiro mês? Então, o montante 1 vai ser quem? Vai ser o nosso capital, né, vezes 1 mais a taxa. Quem que é o nosso capital? O nosso capital é de R$1.000. Então, nós vamos ter R$1.000 que multiplica 1 mais a taxa. Lembrando que a taxa nossa era de 0,5% ao mês. Isso é quanto? Isso é 0,5 dividido por 100, que é o mesmo que 0,005. Então, nós vamos substituir essa taxa aqui, 1 mais 0,005. Então, esse é o montante ao final do nosso primeiro mês. 1 mais 0,005 é o mesmo que, eu vou colocar aqui embaixo, 1.000,
que multiplica 1,005. Então, esse é o montante ao final do primeiro mês. Depois a gente resolve essa conta e nós verificaremos quanto será esse valor. Quanto será o montante no segundo mês? Se nós estamos trabalhando com a ideia de juro composto, o que acontece? O capital aqui é o nosso inicial? Não. O capital que nós vamos calcular esse juro é o montante 1. Então, nós vamos aqui, ao lugar de C, nós vamos colocar o montante 1. Por quê? O juro, ele é sempre calculado sobre o valor ao final do mês anterior. Então, se eu estou no mês 2, eu tenho que calcular esse juro sobre o valor do mês 1. Então, eu tenho aqui o montante 1 vezes 1 mais a taxa. O que nós fizemos? No lugar do C, a gente colocou o montante 1. Por quê? Por causa da ideia do regime de juro composto. Mas quem que é esse montante 1? Esse montante 1 é esse valor que a gente acabou de encontrar. 1.000 que multiplica 1,005. Só que agora a gente vai multiplicar isso por quanto? Por 1 mais a taxa. E a gente viu que 1 mais a taxa dá quanto? Dá esse valor aqui, ó, 1,005. Então, nós vamos ter aqui 1,005. Observe que nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Cadê essa potência? Esse valor é igual a esse valor. E quando a gente tem isso, a gente pode utilizar uma propriedade de potência, que a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui, ao final do montante 2, nós vamos ter 1.000, que multiplica 1,005 elevado a 2. Vamos fazer mais um mês aqui no quadro. Então, eu tenho aqui o montante 3. O montante 3, como que eu vou calcular esse juro? Eu vou calcular o juro sobre o montante 2. Então, nós vamos ter o montante 2 que multiplica 1 mais a taxa. Mas quem que é o montante 2? A gente acabou de calcular ele aqui, ó. 1.000 que multiplica 1,005 elevado, ao quadrado, que multiplica agora a nossa taxa. Esse 1 mais a taxa a gente já viu que é 1,005. Vamos utilizar novamente a propriedade de potência. Eu tenho aqui uma potência com a mesma base, então eu repito a base e somo os expoentes. Então, ao final do montante 3, nós vamos ter 1.000, que multiplica 1,005, 2 mais 1 desse expoente, 3. O que está acontecendo aqui? O que você pode perceber de regularidade nessa situação? Observe que no montante 1, nós tínhamos 1.000 que multiplica 1,005, está elevado a 1. No montante 2, a gente tinha 1.000 que multiplica 1,005 elevado a 2. No montante 3, nós tínhamos 1.000 que multiplica 1,005 elevado a 3. Vamos aqui na câmera de documentos ver quanto que ficará o montante 4. Então, o montante 4, o que nós temos? Nós temos a mesma situação. Como que a gente vai calcular esse montante 4? O montante 4 é o montante 3 que multiplica 1 mais a taxa. Quem que é o nosso montante 3? O nosso montante 3, observe, é 1.000 que multiplica 1,005 ao cubo. Então, a gente substitui aqui esse 1.000 com 1,005 ao cubo, vezes 1 mais a taxa. Mas esse 1 mais a taxa a gente já viu que é 1,005. Então, a gente utiliza a mesma ideia. Eu tenho potência de mesma base, então a gente vai conservar a base e somar o expoente. 3 desse com 1 desse, 4. Aqui, para o montante 5, nós vamos fazer a mesma ideia. É o montante 4 vezes 1 mais a taxa. Nós vamos obter 1.000, que multiplica 1,005 elevado a 5. O que tem de regularidade aqui? Sempre o nosso montante inicial, que é nosso capital inicial, 1 mais a taxa, que a gente já viu que isso daqui é 1 mais a nossa taxa, elevado a quem? Quem que é esse 5? Não é o mês que a gente estava procurando? Elevado ao nosso período de tempo. Então, sempre que a gente for calcular o juro, será que a gente tem que calcular um mês por mês? Será que a gente tem que fazer todo esse processo? Não. Ali você pode perceber uma regularidade, como eu te mostrei.
nós vamos ter 1.000, que é o nosso capital inicial, vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Foi isso que a gente encontrou, né? Fazendo as substituições necessárias. E é daí que vem a fórmula para a gente calcular o juro composto. Então, quando a gente tiver um problema com o juro composto, a gente não precisa ficar fazendo mês por mês. Imagine, se tivesse 12 meses, nós teríamos que fazer 12 vezes essa mesma conta. É trabalhoso. Então, nós temos uma fórmula que vai simplificar a nossa situação e a gente consegue resolver, né, bem mais rápido que se a gente fosse fazer esse passo a passo que eu fiz. Acompanhe no quadro qual que é essa fórmula. Então, como a gente viu, né, o montante em uma capitalização composta, ele vai ser dada por quem? Pelo capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao período, a N. Você pode encontrar N ou T, né? Depende do livro didático que você está utilizando, mas ambos referem-se ao período. Então, se a gente utilizar essa fórmula aqui para a gente calcular o valor do montante, né? Nós vamos obter quanto? Então, utilizando essa fórmula para a gente calcular o montante, então o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. No nosso exemplo, a gente sabia que o capital era de 1.000. A nossa taxa, a gente viu que era de 0,005. Então, nós vamos ter que o montante vai ser igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,005, elevado a 5, né, que é o mês que a gente quer. Então, nós vamos ter 1.000, que multiplica 1,005, elevado a 5. A professora Aline agora vai fazer para a gente quanto é 1,005 elevado a 5. Então, nós temos aqui 1,005, o acento circunflexo, então, que vai representar a potência aqui para a gente, elevado a 5, porque são 5 meses. Isso resulta em 1,025251,253. Utilizando as 5 casas decimais, então vai ficar 1,02525, como a professora Daiane está colocando ali no quadro. Agora basta que a gente faça a multiplicação desse valor, né, de 1.000 por 1,02525, que a professora Aline vai realizar na calculadora. Então, nós temos que eu já tenho o valor daquela potência, que é 1,025251253. E agora eu vou multiplicar por 100, então, vezes 1.000, que é o valor do capital. Isso resulta, então, em 1.025 e 25. Aqui nós podemos usar 2 casas decimais. Eu posso, então, desconsiderar as outras 4, como, então, a professora Daiane colocou ali no quadro. Então, o valor ao final dos 5 meses, né, que você terá depois de aplicar esses R$1.000, é de 1.025 e 25, né? Lembrando que, o que a gente precisa lembrar? Então, quando a gente for calcular o juro composto, a gente pode utilizar essa fórmula. E essa fórmula, você viu que ela é decorrente, né, da ideia da gente calcular o juro sobre o montante do mês anterior, né? Então, é daí que a gente deduz essa fórmula para o cálculo. E o que você precisa se lembrar? Que montante é capital mais juro. Então, você pode ter um problema que te dê, por exemplo, o montante, te dê o capital e quer que você descubra o juro, por exemplo. Então, você precisa lembrar dessa igualdade. Essa igualdade aqui vale seja para juro composto, seja para o juro simples. Quando a gente está trabalhando com a ideia de juro, o que nós temos? Que o montante é sempre o capital mais o juro. E agora a professora Aline vai falar uma atividade para você. Então, nós temos ali que a Maria, ela aplicou um capital de R$10.000 a uma taxa de juro composto de 3% ao mês durante 4 meses. Aí nós perguntamos, qual o montante obtido? Qual o juro recebido por essa aplicação? Então, com base nos conhecimentos que você tem e teve aí no decorrer da nossa aula, com relação ao juro composto, a professora Daiane acabou de apresentar para a gente como nós podemos determinar o montante composto e também o juro. Nós pedimos então que você realize essa atividade e mande as contribuições que na sequência eu volto corrigindo essa atividade.
Então, agora nós vamos determinar quanto foi que a Dona Maria ela conseguiu ao final daqueles 4 meses. Vejamos no quadro. Maria, então, ela aplicou um capital de R$10.000. Então, esse foi o valor que ela fez na aplicação. Qual que foi a taxa de juro que foi paga nessa aplicação ou cobrada nessa aplicação? De 3% ao mês. Então, observe que é uma taxa mensal. E o período que esse dinheiro ficou aplicado foi de 4 meses. Um outro ponto importante para observarmos é que 3% ao mês, então o período aqui da taxa e o período que foi aplicado, eles estão na mesma unidade de tempo. Tanto a taxa quanto o período que ficou esse de capital aplicado está ao mês. E aí é perguntado, qual o montante obtido? Qual o juro recebido por essa aplicação? E é isso que nós vamos determinar agora. O montante, a professora Daiane, ela nos apresentou anteriormente que montante composto, ele é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N. O C, ele é o capital, o I é a taxa e o N é o período que esse dinheiro ficou aplicado. Então, vamos escrever aqui essas informações. O capital, ele é igual a R$10.000. O I, que é a nossa taxa, é igual a 3%, que corresponde a 3 por 100, que é 0,03, e o N, que foi o período, é de 4 meses. Então, agora nós vamos fazer as devidas substituições. O montante, que é o montante que nós queremos determinar, ele vai ser igual ao capital, que é quanto? 10.000 vezes 1 mais I. O I é a taxa. A taxa dada foi de 0,03 elevado a N. N é o período, que é igual a 4. O que nós fazemos primeiro? Nós precisamos resolver o que está dentro do parênteses. Então, nós precisamos fazer essa soma. O restante nós vamos repetir. Então, o montante é igual a 10.000, que multiplica 1 mais 0,03 é 1,03 elevado a 4, que é a potência. Depois de termos resolvido aquela soma dentro do parênteses, o segundo passo é nós resolvermos essa operação de potência, que é 1,03 elevado à quarta. E essa operação a professora Daiane vai fazer na Câmara de Documentos para a gente. Vamos lá, 1,03 elevado, lembrando que para a gente levar qualquer número a uma potência, basta que a gente use o símbolo aqui do circunflexo, elevado a 4. Então, nós vamos ter o resultado de 1,12550881, né? Aproximando para os 5 casas decimais, que a professora Aline vai colocar no quadro. Então, nós temos 1,12550. Com as 5 casas decimais que a professora Daiane fez pra gente. E agora, ela vai multiplicar pelo capital, que é de R$10.000. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, vezes R$10.000, então, 1,12550 vezes R$10.000. Nós vamos obter o valor de 11.255. Então, esse é o capital montante final. Então, 11.255 reais. O montante é aquele valor que a Dona Maria conseguiu ao final. Mas, no início, ela tinha aplicado R$10.000. Nós temos uma diferença de valores aí, do montante para o capital. Essa diferença de valores vai ser o valor do juro.
E é isso que nós precisamos determinar agora. E a professora Daiane apresentou para a gente que o montante, ele é igual o capital mais o juro. O montante que nós encontramos, que resultou na aplicação da Dona Maria, foi de R$ 11.255. Isso é igual ao capital. O capital inicial que ela aplicou foi de R$10.000, mais o valor do juro. Trabalhando com esta relação, então, eu preciso determinar o valor de quem? O valor do juro. Eu posso subtrair 10.000 de ambos os lados da igualdade, que é o mesmo que eu fazer juro igual a 11.255 menos R$10.000. Logo, o valor do juro que a Dona Maria ela conseguiu nessa aplicação foi de R$ 1.255. Então, aqui nós conseguimos determinar qual é o valor do montante. Então, lembrando que o montante é aquele valor que nós temos ao final. E o juro foi aquele valor que foi inserido com a taxa de juros sobre o capital inicial, é esse valor que nós conseguimos determinar para a Dona Maria. Lembrando que a diferença, então nós tínhamos ali inicialmente R$10.000, mas ao final dos 4 meses, a Dona Maria conseguiu R$ 11.255. Essa diferença de 10, que aumentou para R$ 11.255, foi o juro, foi aquele valor que com a taxa, com o período, rendeu aí esses R$ 1.255 para a Dona Maria. Então, para entendermos aí o que é esse montante, esse juro composto, quando nós estamos trabalhando com determinado capital. Agora, então, nós vamos ver um outro exemplo, quando nós trabalhamos aí com essa situação de juro composto. O investidor, ele aplicou R$5.000 a uma capitalização composta com uma taxa de 30% ao ano. Qual será o montante que ele terá ao final do primeiro semestre? Observe que aqui nós temos um capital, nós temos uma taxa anual e essa aplicação ela foi o quê? Semestral. Nós precisamos analisar e ver quais são esses detalhes que estão por trás desse exemplo. E a professora Daiane vai trabalhar com a gente isso agora. Bom, como a professora Aline já salientou, nós temos a taxa anual, mas nos é perdido taxa semestral. Aí nós vamos ter que utilizar a taxa equivalente. Então, antes da gente utilizar a fórmula para a gente calcular o juro composto, né, ao final do período dado, nós vamos ter que encontrar a taxa equivalente anual, a taxa equivalente, né, anual a semestral. Então, nós vamos ter que encontrar qual que é a taxa semestral equivalente a anual. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula, né, que nós já vimos. Então, retomando ao quadro, nós vamos ter que encontrar essa taxa, nós vamos ter que utilizar a fórmula I, E, Q, a nossa taxa equivalente. Qual que é a fórmula? 1 mais a taxa dada elevado a P sobre A menos 1. Quem que é a taxa dada? A nossa taxa dada, o nosso I, foi de 30% ao ano. Então, quanto que é 30% ao ano? Essa taxa é a mesma coisa que 30 sobre 100, que é o mesmo que 0,3. Nós temos ainda quem que é o período que eu quero encontrar e o período dado. O período que eu quero encontrar é de um semestre, então nós temos aqui 1. Como a professora Aline já salientou, a gente precisa, né, ter a mesma unidade de tempo, tanto no período que eu quero encontrar, quanto no período que foi dado. O período que foi dado foi de 1 ano, mas nós estamos trabalhando com semestre. Quantos semestres tem um ano? Um ano tem 2 semestres. Então, vamos substituir esses valores na fórmula. Então, o nosso I e Q
vai ser dado por 1 mais a taxa, que é de 0,3 elevado a 1 sobre 2 menos 1. Então, aqui nós vamos ter que a nossa taxa vai ser 1,3, elevado a meio menos 1. Agora, a professora Aline vai fazer quanto é 1,3 elevado a meio. Então, aqui nós temos 1,3 elevado a meio. Então, eu tenho que colocar dentro do parênteses esse meio. Então, eu abro o parênteses, 1 dividido por 2, fecho parênteses e teclo o igual. E essa potência vai corresponder a 1,14017. Menos 1, que é a nossa taxa, que é o restante da nossa taxa equivalente. Então, nós vamos ter aqui o valor de 0,14017. Aqui a gente precisa multiplicar por 100? Não. Por quê? Porque a gente vai precisar dessa taxa, né, para a gente calcular o nosso montante de juro composto. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa multiplicar por 100. O que nós temos? Nós temos que o montante composto é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Então, vamos lá. Quanto que é o nosso capital? O valor que foi investido, né? Foi de R$5.000, que multiplica 1 mais a nossa taxa, 0,14017. Elevado a quanto? A 1 semestre. Então, isso daqui é elevado a 1. Então, a gente fazendo a soma que a gente tem dentro do parêntese, nós vamos ter 5.000, que multiplica 1,14017. Elevado a 1, que é esse valor. Agora, basta que a gente faça a multiplicação de 5.000 por 1,14017 com a professora Aline na Câmara de Documentos. Então, nós temos aqui 5.000 vezes 1,14017, que corresponde a 5.785 centavos. Então, o valor obtido ao final do mês para esse investimento foi de R$ 5.785. Lembram que eu falei no início da nossa aula, quando estávamos trabalhando com taxa equivalente, que a taxa equivalente é o quê? Nada mais é que quando eu tenho um capital, quando ela é aplicada a uma taxa, e num determinado período, eu vou ter, caso o mesmo capital seja aplicado a uma taxa de unidade de tempo diferente, mas correspondente a esse mesmo período, eu tenho o quê? Montantes iguais ao final desse período que nós tivermos. O que vai acontecer? Aqui a professora Daiane apresentou ali para a gente uma taxa de 30% ao ano. E nós encontramos a taxa semestral. Agora, nós vamos calcular o montante anual, utilizando aí esses 6 meses que vai corresponder a meio ano. Por que nós vamos fazer isso? Para nós verificarmos se realmente essas duas taxas são equivalentes. Elas serão equivalentes se elas aplicadas a uma taxa equivalente, elas a um determinado período, elas representarem, então, corresponder ao mesmo montante ao final. Vamos, então, no quadro, resolver e vermos se tem o mesmo montante. Então, aqui é uma taxa de 30% ao ano. Então, a gente vai determinar qual que vai ser o montante ao final de um semestre, que pra gente aqui nós vamos utilizar como meio ano. Então, o montante, nós já conhecemos, ele é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. O montante é igual. O capital, ele é de R$5.000, que multiplica 1 mais. A taxa é de 30%. 30% é 30 sobre 100, que corresponde a 0,3.
Elevado a quanto? Elevado a 6 meses. Mas 6 meses corresponde a meio ano. Então, o período é de 0,5. Porque eu não quero o período todo, o ano inteiro. Eu quero apenas meio ano. Como que a gente resolve? Primeiro, nós vamos fazer o que está dentro do parênteses. Então, nós vamos ter os 5.000, que multiplica 1 mais 0,3, 1,3, elevado ao período, que é igual a 0,5. Agora, nós vamos fazer essa potência, 1,3 elevado a 0,5, ali na calculadora com a professora Daiane. Então, vamos lá. 1,3 elevado, abre parênteses, 0,5. Ou você poderia colocar também 1 dividido por 2, que daria o mesmo resultado. Nós vamos obter uma taxa, um valor de 1,14075. Isso, então, 5.000 que multiplica 1,14017, utilizando 5 casas decimais. A professora Daiane vai, então, fazer essa multiplicação para a gente na calculadora. 5.000 vezes 1,14017. Obtendo o valor de 5.785, que é o valor que a gente obteve calculando com a taxa equivalente. Isso, então, 5.785. Como a professora Daiane falou, aqui nós temos, então, taxas equivalentes. Porque o que é uma taxa equivalente? Quando eu tenho um capital, ele for aplicado por essas taxas no mesmo intervalo de tempo, nós teremos montantes iguais. E o montante com 30% foi o mesmo montante que a professora Daiane encontrou anteriormente. Agora nós vamos ver uma interpretação gráfica desse juro composto. Bom, a ideia de juro composto você já está familiarizado. Qual é? Eu vou calcular o juro sempre sobre o mês anterior, sobre o montante do mês anterior. E, fazendo isso, nós vamos ter uma característica para um tipo de função. A gente pode interpretar graficamente essa situação e a gente pode entender um pouco mais, como que é o comportamento do juro composto se for um período muito longo de tempo, por exemplo. Então, acompanhe no quadro. Nós temos aqui um capital de R$40.000, ele foi aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual foi o montante ao final dos 3 meses? Mas e se a gente não tivesse fixado esses 3 meses, se a gente quisesse saber qual foi o montante ao final de N meses? Como que a gente poderia trabalhar? Nós sabemos que o montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Quem que é o nosso capital? O nosso capital, o problema já deu, que é de R$40.000. Então, eu substituo aqui o meu capital por 40.000. Quem que é a taxa? A nossa taxa é de 2% ao mês. O que é 2%? 2 dividido por 100, que é o mesmo que 0,02. E a gente substitui. Quando a gente substitui os valores dados, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma função, onde o montante ele vai depender do quê? Da quantidade de meses. Então, fazendo a soma dos parênteses, nós vamos ter 40.000 que multiplica 1,02 elevado a N. Isso aí é uma característica do quê? De uma função do tipo exponencial. E aqui na tabela, a gente tem os valores se a gente substituir o nosso N, pelo período de tempo que a gente quer. Olha, substituindo por 0, nós vamos obter um montante final de 40.000. Substituindo por 1, de 40.800. Substituindo por 2, de 41.616. E substituindo por 3, nós vamos ter um montante de 42.448,32 centavos. Se a gente jogar esses pontos e outros mais no nosso gráfico, nós vamos ter um gráfico com essa cara,
que é a cara de uma função exponencial. O que é uma característica da função exponencial? Perceba que para meses, né, muito próximos, para pequenos intervalos de tempo, os valores eles estão sempre muito próximos. Olha, de 40 para 40.800, para 41.616. Então, são valores bem próximos. Mas, à medida que a gente vai aumentando o valor do nosso n, o que acontece com a nossa função? O montante ele já vai aumentando também. Observe que aqui, né, no tempo entre 40 e 60, eu tinha um montante um pouco maior que 100 mil. Mas quando eu já tenho um montante, um mês 100, eu tenho um montante já quase a 300 mil reais. Essa é uma característica. Então, se eu tenho períodos de tempo muito longos, o meu montante, ele é maior. Isso é característico da função exponencial. Então, tendo em vista tudo que a gente já viu até a nossa aula, nós vamos retomar a nossa questão inicial com a professora Aline. Bom, então, como a professora Daiane falou, com tudo que nós vimos na nossa aula, os nossos conhecimentos de juro composto e o que você já viu na aula anterior, nós vamos retomar o que foi proposto. Analisar aquela situação da Carla, que ela investiu aquele valor, né, que ela recebeu no seu aniversário, no banco A e no banco V. Vamos ver ali, retomando essa situação. Então, no banco A, a taxa era de 1,2% ao mês, no regime de capitalização simples no período de um ano, e o banco B também é uma taxa, só que o regime de capitalização era composta durante um ano. Então, nós vamos determinar qual é o montante no juro simples. Então, iniciando pelo banco A, qual foi o montante no juro simples? O montante, ele é igual o valor do capital, que multiplica 1 mais I vezes o N. O nosso montante, ele vai ser igual. O capital é de R$500. 1 mais. A taxa no banco A é de 0,012. Por quê? Porque corresponde a 1,2%, e 1,2% é 0,012. Vezes o período. Durante quanto tempo que ela deixou esse capital empregado? Durante 12 meses. E 12 meses que corresponde a um ano. Então, vezes 12. O montante, ele vai ser igual a 500, que multiplica. Aqui nós temos uma multiplicação. Então, primeiro nós precisamos resolver essa multiplicação para depois fazer a soma. Então, vamos ter 1 mais. Fazendo a multiplicação, nós temos 0,144. Então, eu fiz essa multiplicação. Agora, nós vamos somar o que está dentro do parênteses. Então, o montante é igual a 500, que multiplica 1 mais 0,144, nós temos 1,144. E agora nós vamos fazer então essa multiplicação para determinarmos o montante simples que ela teve passado esse um ano que o dinheiro ficou aplicado. Fazendo a multiplicação, nós temos um montante de R$572. Então, no banco A, a juros simples, nós temos R$572. E agora a professora Daiane vai apresentar quanto que ela conseguia se ela aplicasse no banco B. Para isso, nós vamos utilizar o que a gente aprendeu hoje sobre juro composto. Lembrando, né, que nós vamos utilizar a ideia, né, de que a gente vai da fórmula que a gente já deduziu. Então, acompanhe no quadro. O que nós temos? Nós temos que a fórmula para calcular o juro composto é o montante composto, ele vai ser o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. O que nós temos? Nós temos que o capital inicial é de R$500, 1 mais a taxa. A taxa a professora Aline já falou que é de 0,012. Por quê? Porque isso é 1,2%. Elevado a quanto? Elevado a um ano. Mas quantos meses tem um ano? 12. Então, a gente pode substituir aqui por 12. Primeiro, a gente faz essa soma e depois a gente eleva a potência 12. Então, nós vamos ter 500
que multiplica 1,012 elevado a 12. Fazendo essa potência, nós vamos obter um valor aproximado de 500 vezes 1,15389, utilizando, né, a 5 casas decimais. E fazendo essa multiplicação, nós vamos ter R$ 576,95. Sendo assim, mais vantajoso para Carla investir o quê? No banco B, que tem o regime de juro composto. Eu trouxe aqui para você na Câmara de Documentos a comparação. Observe aqui que nós temos, olha, no mês 0, no juro simples, nós temos R$ 500, tanto para o juro simples quanto para o juro composto. Já no mês 1, R$ 506 para os dois tipos de juros. No mês 2, 512,7. Então, devido às aproximações, né, eu tenho esses 7 centavos aqui, que é bem próximo de 502. Observe que para os primeiros meses, né, até aqui, olha, todos os juros, eles são bem próximos, né? Os valores dos montantes do juro simples, eles são próximos do montante do juro composto. Começa aqui, né, em que no mês 11, por exemplo, eu já começo a ter uma diferença maior. Essa diferença entre os juros, né, ela vai aumentando. E isso fica perceptível aqui no gráfico, olha. Eu fiz um gráfico de dispersão onde a gente colocou apenas os pontos, né, relacionados. Nós temos aqui os pontos em mais escuro, que são esses pontos aqui, eles são os pontos relacionados dos montantes do juro simples. Então, esses pontos aqui que eu estou fazendo em vermelho é do juro simples. E já os outros pontos que já estão mais em claro, né, um cinza mais claro, é do juro composto. Observe que no início a gente não dá nem para ver uma distinção entre dois pontos. Mas à medida que o tempo vai passando, vai havendo essa distinção. E o juro composto ele vai se sobressaindo ao valor do montante do juro simples. Então, para a Carla, né, e nos investimentos, é muito mais vantajoso a gente ter juro composto. Não é à toa que os bancos, né, as instituições financeiras, elas utilizam esse tipo de juros, porque para períodos muito longos, o meu montante ele vai ser maior do que com o juro simples. E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui e até uma próxima. Como a professora Daiane disse, o juro composto para as instituições financeiras ele é mais rentável. Então, com tudo que nós vimos na nossa aula de hoje, fica aí para você repensar no seu dia a dia, você utilizar, né, esse tipo de situações, esse tipo de itens, né, que nós vimos na nossa aula de hoje. Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui. Até uma próxima.